Nós vamos começar agora, meu querido, e agradecer aí você por estar conosco ao vivo, nosso irmão Gustavo, e estaremos gravando essa primeira aula da disciplina de Doutrina de Deus, também chamada de Teologia. Nossa segunda aula da semana que vem eu vou fazer diferente. Como não é todos que conseguem estar ao vivo, eu vou fornecer a aula no sábado pela manhã, eu vou pôr o link e vou pôr uma tarefa. Então vocês vão assistir a aula pelo link e fazer a tarefa que eu colocar. Tá? E aí isso pode ser feito no período da manhã do sábado. Para a semana que vem eu vou... Vai ser a mesma coisa, só não vai ser ao vivo. A aula vai estar gravada pelo link, vocês vão acessar, assistir, fazer a tarefa e colocar a tarefa no grupo. Fica bom assim, Gu? Mas tem que assistir no horário da aula, sabe? Não necessariamente no horário da aula. É porque tem sábado que vem tem a chácara, e o pessoal vai. Eu não vou, eu consigo fazer. Ah, ainda tem a chácara, né? Eita, meu Tem pai. ajuda. É. Aí eu não sei se daqui a turma aqui quem vai, né? Eu vou ficar em casa, não sei. Não, eu posso. Mas dá pra fazer. Eu posso fazer isso então, Gu, e colocar, sei lá, aula na sexta, alguma coisa assim. Seria a segunda aula, né? Será a segunda aula. Mas eu faço nessa dinâmica, então. A segunda aula de doutrina de Deus, eu gravo ela e coloco no grupo. E coloco uma tarefa. Então, vocês vão assistir a aula e desenvolver a tarefa. E isso não vai precisar ser ao vivo, até porque a maioria vai estar na chácara e eu não sei ainda se eu vou estar. Mas se eu não tiver, não tem problema, não vai ser ao vivo. E a nossa confraternização será na quarta da semana que vem, tá, Gu? Anota aí, apesar que eu vou colocar essas informações no grupo. Tá bom? Bem, então a nossa disciplina de doutrina de Deus, ela tem o nome técnico teologia, que seria o nome do curso. A definição vem de dois termos gregos. Um, theos, com H, se você quiser escrever, theos, Deus, mais logos, que pode significar palavra, estudo ou tratado. Logo, nós temos então um tratado sobre Deus. Quando falamos de Deus na teologia cristã, é algo muito abrangente, porque geralmente Deus na teologia cristã é interpretado através das páginas e dos livros do Antigo Testamento e Novo Testamento. No entanto, nós sabemos que o Antigo Testamento não é um livro cristão. O Antigo Testamento representa a fé de qual grupo religioso, Gustavo? Judeus. Judeus, isso aí. Então, o Antigo Testamento representa a fé dos judeus que tinham por religião o judaísmo. Logo, o Antigo Testamento apresenta Deus numa perspectiva judaica, não judaico-cristã, mas somente judaica. E isso é bem bacana, porque já no judaísmo, em Gênesis 1:1, Deus é apresentado logo de cara como Deus Criador, né? O Bereshit bara Elohim. Em princípio criou Elohim, os céus e a terra. Então, logo, Deus é apresentado pelo nome hebraico, que seria Elohim, e Criador dos céus e da terra. Então, o primeiro título que ele já recebe nas páginas do Antigo Testamento no Pentateuco, o Elohim Criador. Então, a forma como alguns judeus o compreende é o Elohim que criou o cosmo, os céus e a terra, e depois em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, ele é o Elohim que faz um boneco de barro
e sopra uma nefesh, sopra uma alma vivente. Ou seja, além de ele ser o criador dos céus e da terra, ele é o criador do ser humano. Então, a religião judaica, ela é uma religião teísta, diferente de ateísta. Teísta porque eles acreditam na existência de Deus, embora o nome Deus não era utilizado, visto que o nome Deus é proveniente da língua latina. A etimologia, a origem do nome Deus, é uma origem grega, na verdade. Deus vem do latim, que por sua vez vem do grego Zeus. Essas são as origens do nome Deus. Agora é importante destacar que mesmo no Ocidente, utilizando-se o termo Deus, nós fazemos uma releitura do nome Deus não a partir das suas origens etimológicas. Quando alguém diz que é servo de Deus, não diz necessariamente que é servo do Zeus olimpiano. Ninguém pensa em Zeus olimpiano. Geralmente as pessoas pensam no Deus do cristianismo, mesmo o Brasil sendo um estado laico, mas é 500 anos de Brasil e 500 anos de catolicismo, trazendo uma ideia de Deus a partir do cristianismo católico. Então, o termo Deus, propriamente, tem uma utilização a partir do cristianismo, na sua grande maioria católico, e depois as ramificações de interpretação de Deus a partir dos grupos protestantes que vão chegando aqui no Brasil. Isso a gente vai ver com muito mais profundidade na matéria de história do cristianismo. Mas, pensando em Antigo Testamento, nós temos propriamente Deus numa visão judaica, onde temos o Elohim como Deus criador dos céus e da terra e também como criador do ser humano. Depois nós temos outras formas pela qual os judeus eles entendem Deus. E essa forma pela qual eles entendem Deus, eles tentam descrever Deus a partir da forma como eles o chamavam. Então tinham vários nomes. Deus ele tinha vários adjetivos no Antigo Testamento. Em cada livro, em cada grupo judaico, quando eles dão um adjetivo para Deus, esse adjetivo também tinha um toque de fé. Era a forma que aquele grupo judeu interpretava Deus. Por exemplo, há no Antigo Testamento textos que chamam Deus de Yehová Tsevaot, ou seja, o Senhor dos Exércitos. Nós temos ali em Isaías 6, quando os serafins eles cantam em hebraico, né? Kadosh, 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 Adonai Tsevaot. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, os leitores desse texto de Isaías entendem que o Yehová, que é um outro nome de Deus, Deus geralmente é descrito na sua grande maioria pelo termo Elohim e pelo tetragrama, que seriam aquelas 4 consoantes, Y, H, W, H, Yehová. Então, uma vez que, além do Yehová, Deus é descrito como Yehová Tsevaot, Senhor dos Exércitos, o grupo religioso contemplava, interpretava Deus como alguém que era de peleja, de guerra, de luta, tudo a ver com o contexto daquela época. Vocês, os homens, ficaram de fazer uma rápida pesquisa. Qual que foi a sua pesquisa, Gu? Os atributos de Deus, não é? Isso, vocês ficou com os atributos e as irmãs, no caso, acho que no caso a Selma ficaria com os nomes, né? Tranquilo. Então, adiantando essa questão dos nomes, além de Yehová Tsevaot, Senhor dos Exércitos, nós temos
o termo El Shaddai. Às vezes o Antigo Testamento apresenta Deus como El Shaddai. É muito interessante porque o El é a parte singular do nome Elohim. O nome Elohim está no plural. Você pode traduzir por deuses, que também não estaria errado, porque em hebraico in é plural. Mas o El, propriamente, seria a parte singular. E isso foi tão forte no Antigo Testamento que você tem várias formas pela qual os grupos descreviam a Deus, como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, El Shalom, o Deus de paz, El Rafá, o Deus da cura, às vezes Yehová Rafá, o Senhor da cura. Então, tudo isso está meio espalhado no Antigo Testamento como o Senhor da cura, Deus Criador dos céus e da terra, Deus Criador do ser humano, Deus Todo-Poderoso, Yehová Irê, ou seja, o Senhor proverá, Deus proverá. Então, tudo isso é a forma também pela qual os judeus interpretam Deus. Ele, às vezes, é o Deus dos exércitos, às vezes é o Deus da paz, às vezes é o Deus da cura, às vezes é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que cria o ser humano. Então, essa forma pela qual os textos do Antigo Testamento apresentam Deus é a forma pela qual os judeus interpretavam Deus. E isso é interessante porque quando o cristianismo nasce como filho do judaísmo. O próprio Jesus, ele era judeu e ele tinha em mente todas essas interpretações teológicas do grupo que o seguia, que eram interpretações teístas a partir do judaísmo do Antigo Testamento. Um Deus que também é transcendente e imanente. Eu acho que vale a pena você anotar esses dois termos. Deus transcendente e Deus imanente. Como transcendente, ele está longe, porque entende-se que Deus, na sua essência divina, ele está em um lugar metafísico. Porém, com a sua onipresença, não existe lugar onde ele não possa estar. Mas ele, na sua essência divina, está num lugar metafísico que nós não temos acesso. Então, ele está longe, ele é transcendente, mas ele também é imanente. Ou seja, ele é imanente porque ele interage com a sua criação. Então, ele é um relojoeiro que constrói um relógio, mas ele não deixa o relógio trabalhar sem a sua intervenção e simplesmente some e deixa aquele relógio trabalhar por ele mesmo, né? Não, ele é um Deus transcendente que cria e está longe e ao mesmo tempo imanente que se faz presente quando necessário ou talvez quando invocado, porque acredita-se muito na questão do invocar a Deus, o qual se faz imanente mesmo estando transcendente em qualquer tempo quando ele é invocado, né? Isso é um dos princípios da oração, é trazer Deus presente nos momentos ou em todos os momentos. Então, até aqui, perguntas, Gu? Beleza. Então, Deus, ele é descrito pelos seus nomes no Antigo Testamento e esses nomes vão adjetivar os aspectos do caráter de Deus a partir da compreensão do judaísmo, né? O chamado judaísmo veterotestamentário. Quando nós partimos para o Novo Testamento, aí Deus ele pode ser interpretado de outras formas, porque uma coisa é a interpretação de Deus nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que está a partir dos ensinos de Jesus, que era um rabino diferenciado. Era um rabino fora da caixa
do dogmatismo judaico do seu tempo. Ele é um rabino que transcende os ensinamentos, porque o judaísmo da sua época ainda estava preso em alguns dogmatismos que eles eram inflexíveis e sem tolerância. E no meio da inflexibilidade e da intolerância, Jesus ele mostra uma fé a partir da misericórdia. E isso é interessante porque se existe misericórdia, Deus, ele não é um Deus vingativo, um Deus que precisa que a sua cólera seja aplacada a todo momento. Ele também é um Deus de amor, ele também é um Deus de misericórdia. Então ele demonstra isso com atitudes. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Ele mostra para os judeus e para a elite do judaísmo do seu tempo, fariseus e saduceus, que Deus ele estava fora daquela caixa, intolerante e inflexível, podendo ser um Deus de misericórdia, podendo ser um Deus que interage com a sua criação, mesmo essa criação sendo pecadora. Então, é possível fazer interpretações de Deus distintas através dos ensinamentos de Jesus, que é um ensinamento judaico, podemos dizer, mais revolucionário, um judaísmo fora da caixa do dogmatismo do judaísmo do Novo Testamento, o judaísmo neotestamentário. Tudo isso é interessante, porque quando chega o chamado cristianismo primitivo, ele vai se fatiar em interpretações teístas. A princípio, esse judaísmo que se fatia em interpretações teístas, ele está simplesmente preocupado em fazer uma releitura do teísmo judaico, pela qual o Messias é um descendente davídico humano e Jeová e Jeová é o único Deus. Depois o cristianismo ele vai dando aparentes reinterpretações teológicas, onde o próprio Jesus, que era somente o Messias, o Cristo davídico, ele passa a ser interpretado como divino. Isso a gente já tem no Evangelho joanino, João capítulo 1, versículo 1, onde diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, os cristãos, por trás do Evangelho joanino, eles já tinham uma interpretação um pouco diferente. Era uma interpretação que Deus, ele era pelo menos duas pessoas distintas. Ele era pelo menos a figura do Pai distinta da figura do Filho, porque os cristãos que usavam o Evangelho joanino interpretam que Jesus é divino. E ser divino é totalmente diferente. Ser divino possui atributos diferentes. Logo, os atributos de seres que foram criados são diferentes dos atributos do divino. Logo, se o divino ele é pai e filho, esse pai e filho, na cabeça dos cristãos do primeiro século, eles possuem atributos distintos de anjos e de homens, que são seres que foram criados e não criadores. Aí eu faço uma pausa, Gu, e vamos ouvir um pouco sobre a sua pesquisa sobre os atributos de Deus. Se quiser abrir a câmera, fica à vontade. Eu fiz uma pesquisa rapidinha, eu vi até as pregações ontem, né? Sobre os atributos de Deus. Eu encontrei um monte aqui, não sei nem se tem tudo isso mesmo. Aqui na minha listinha deu 18 atributos. Aí tem os mais conhecidos, que o pessoal sempre fala, né? Que é a onisciência, a onipresença, que significa que Deus ele não é limitado de uma forma pelo espaço. A onipotência, que significa que Deus possui todo o poder, né? Esse poder ele é infinito e ilimitado.
E a onisciência significa que Deus conhece todas as coisas. Esses três atributos acho que são os mais conhecidos, né, do pessoal. Mas tem outros aqui que eu nem conhecia também. Descobri através da pesquisa. Que nem tem um aqui que está escrito aceidade. Significa que Deus é autoexistente e não necessita de nada nem ninguém para continuar a existir. Ou seja, ele não depende de ninguém fora de si mesmo para existir. Tem um outro aqui que é a eternidade, que significa que Deus sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém e está acima de qualquer limitação de tempo. Tem a unidade, que significa que Deus significa que Deus é um e que todos os atributos dele estão inclusos em seu ser e o tempo todo. É imutabilidade, que Deus não muda jamais, ou seja, tanto o seu ser como as perfeições não sofrem qualquer alterações e ele não muda de forma alguma. Infinito eu já falei também. E é dividido acho que em categoria, que são os atributos comunicáveis de Deus, né? E os atributos incomunicáveis de Deus, aqui também diz na pesquisa. Aí tem os atributos comunicáveis, que são o amor, a bondade, a misericórdia, a sabedoria, a justiça, a santidade, veracidade, liberdade e a paz. É uma lista aqui tem 18 atributos de Deus, e algumas acho que é até meio difícil de entender, né? Que nem tem a parte da sabedoria. Deus é soberano em todos os seus caminhos. Tem um aqui, ó, que eu tive dificuldade de entender. É esse assim, esse aqui. É esse aqui, ó, infinitude. Assim, ó, significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. O tempo e o espaço não podem limitá-lo, desculpa. Aí diz assim, talvez a qualidade da infinitude seja um dos atributos de Deus que representa mais dificuldade de compreensão por parte dos homens. Geralmente os estudiosos entendem que a infinitude de Deus também aparece revelada através de outros atributos, como a onipresença, a onisciência, a onipotência e a eternidade. Ou seja, Deus aqui ele é infinito em tudo que ele faz. Essa parte eu não entendi muito bem. Uhum. Eu vou esclarecer melhor para você. Ok? Quer compartilhar mais? Eu mesmo não conheci um monte aqui. Que bom que a pesquisa te levou a conhecer um pouco mais, né? Nossa, tem muito aqui que eu nunca nem ouvi falar. Eu nem sabia que era atributo. O atributo mais importante, talvez, que descreve Deus como Deus, em distinção dos homens e dos anjos e de Satanás e dos demônios e de tudo que existe, é o atributo da eternidade, ou também da infinitude. Por quê? Nunca existe um tempo que Deus não existiu. E aí, Gu, vem a questão, se Deus é trinitariano, se quando nós pensamos no termo Deus, no singular, nós pensamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que são três pessoas distintas, porém iguais em deidade, nunca houve um tempo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nunca existiram. Essa é a interpretação trinitariana teísta do cristianismo. Pai, chamado de Jeová,
Filho, chamado de Jesus, e Espírito Santo, que não tem nome, aparece somente com seu título, são descritos como Deus, e esses três sempre existiram. Nunca houve um tempo que eles não existiram. Então isso é eternidade, isso é infinitude. Claro que essa interpretação é cristã e trinitariana, a partir do momento que nós estudamos em pneumatologia, quando no Concílio de Nicéia o cristianismo romano entende que Jesus ele é divino, e depois no Concílio de Constantinopla eles entendem que no Concílio de Nicéia Jesus é divino e no Concílio de Constantinopla o Espírito Santo é divino. Então, a partir do quarto século, o cristianismo católico entende que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E desde lá, desde o cristianismo católico do quarto século até o século XV, aí vem o cristianismo reformado com os luteranos, presbiterianos, metodistas, batistas, todos esses também seguem uma linha trinitariana, uma linha de que Deus é trindade, ou seja, ele é um em pessoalidade, porém ele é um em deidade, porém ele é três em pessoalidade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas. Porém, ele é Deus no singular, porque o mesmo atributo divino que o Pai tem, Jesus tem e o Espírito Santo tem. Então, dentro do cristianismo, isso é meio confuso, porque, teoricamente, se são três pessoas distintas, não poderia ser uma divindade. Se são três pessoas distintas, deveria ser três divindades. O Pai deveria ser Deus, Jesus deveria ser Deus, o Espírito Santo deveria ser Deus, plurais e não singular. Então, existe dois termos. Existe os trinitarianos, que são a grande maioria, que acreditam que Deus é trindade, e existe os trinitarianos. Os trinitarianos, que são uma minoria, mas são um grupo também considerável, não acredita que o cristianismo é uma religião monoteísta. Acredita que o cristianismo é uma religião politeísta, visto que Jeová é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus, são três deuses. E os trinitarianos acreditam que é um Deus. Então essa pegada de Deus a partir de uma visão trinitariana, trindade, ou a partir de uma visão triteísta, tranquilo ou perguntas? É confuso, né? Ainda mais como a gente não tem, pelo menos no tempo que eu tenho de cristianismo, eu acho que poucas vezes eu ouvi falar sobre os atributos de Deus, a congregação, na igreja, essas coisas, mas na internet, quando a gente pesquisa, a gente acha, então quando a gente pega de primeira, assim, estudando, sozinho, algo somente compreender. E isso é bem interessante mesmo, Gu, porque esse conteúdo é só conteúdo acadêmico. Só quem tem acesso a... Não deveria, eu acho que daria para trabalhar essas questões em sermões, em estudos. Mas hoje, os sermões eles estão muito motivacionais, sabe? Muito devocionais. Talvez pela geração que está vindo muitas pessoas quebradas, muitas pessoas depressivas. Então, geralmente os sermões são aqueles sermões de levantar as pessoas e jogar para cima mesmo, sabe? E só quem... Coach, o pessoal fala? É meio que uma pastoral coach, vamos assim dizer. Uma psicocoach mesmo. E isso não é característica só da Lagoinha Mauá. Quase todas as igrejas que são parecidas com a Lagoinha estão indo por esse caminho. Estão indo por esses sermões mais motivacionais. E aí talvez pela geração, porque realmente, né, ainda mais depois da pandemia, aí parece que a galera precisa bem mais de uma injeção de ânimo mesmo, né? Para ter força aí pro dia a dia.
O problema com isso, a meu ver, é que uma outra parte do sermão é pouco explorado, que é aquela parte de trazer conteúdo histórico, social da época, aquela parte de trazer as questões teológicas, o atributo de Deus. Então, acaba só quem tendo acesso a isso, quem faz parte de uma faculdade de teologia ou de um curso de teologia como o nosso, que é um curso acadêmico. Mas, fora isso, as pessoas não têm acesso a esse conhecimento. Ouve falar alguma coisa, mas a maioria não vai pesquisar, ouve falar assim por cima. Mas para entender esses termos complexos que você está ouvindo aí, trinitarianismo, triteísmo, essa coisa é coisa de universidade mesmo, é coisa de teologia acadêmica. Mas que bom, que bom. Sim, pode falar. Aqui diz que é separado em duas categorias, os atributos de Deus. Né? Os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Aí tem uns que o ser humano até tem, como amor, bondade, e os outros não. Né? Mas a Bíblia fala que a gente foi criado a imagem e semelhança de Deus, porque a gente não tem os outros atributos. Então, Gu, esses atributos também são os atributos morais. Amor, gozo. Quando a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, olha que coisa interessante, ó. Deus, ele é o quê? Ele é um ser com corpo ou ele é um espírito? Eu acho que esse assunto eu vou problematizar mais na aula presencial, porque esse é complexo. Eu nunca vi nada sobre ter corpo. Não, então. Então vamos pela Bíblia, uma coisa mais simples, e quarta eu dou uma problematizada presencial. A Bíblia não diz que Deus é espírito e que importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade? Lembra desse texto? Está em João 4. Isso, então Deus é espírito. Beleza. O ser humano, ele é imagem e semelhança. Ele é imagem porque Deus é espírito, Deus colocou um espírito no homem. E ele é semelhança também, porque existem atributos morais de Deus que o ser humano também tem. Então, amor, longanimidade, benignidade, bondade. Ninguém é mais bom do que Deus, ninguém é mais longânimo do que Deus. Só que o ser humano, ele tem esses atributos, ou talvez ele tinha esses atributos de forma mais intensa antes da queda. Lembra, quando o ser humano cai ali e é expulso do Éden, a Bíblia vai dizer que ele vai se distanciando de Deus cada vez mais. Esse distanciamento de Deus, ele distancia-se o homem à semelhança de Deus. O homem ele é menos amoroso, ele é menos longânimo, ele é menos bondoso. E a gente vai ter um resgate disso em Gálatas 5:22, no que se refere fruto do Espírito. Quando diz, e o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, ou seja, é uma tentativa de resgatar a semelhança que nós temos de Deus que nós perdemos na queda. Então, quando diz que nós somos a imagem de Deus, é porque Deus é espírito e ele pôs um espírito em nós. E quando diz que nós somos a semelhança de Deus, nós somos semelhantes a Deus moralmente. Longanimidade, bondade, benignidade, embora essa semelhança moral foi corrompida pela queda e pelo pecado. E a tentativa de resgatar isso é o fruto do Espírito. Só que o homem se distanciou tanto que ele precisa colocar isso no cotidiano. Não é mais tão simples viver isso 100% em todo momento. Mas o cristianismo é isso, é uma tentativa
de você viver os aspectos da semelhança moral de Deus na nossa vida cotidiana. Então, esses atributos morais o homem tem. Agora, os atributos divinos, não. Por exemplo, eternidade. Nunca houve um tempo que Deus não existiu. Ele é infinito, o ser humano é finito. Existia um tempo que nós não existíamos. E nunca houve um tempo que Deus não existiu. Isso é eternidade, isso é infinitude. Deus é eterno. O ser humano, após existir, ele é imortal. Pelo menos a sua parte espiritual, porque acredita-se que após a morte do corpo, essa parte espiritual permanece imortal. Mas existiu um tempo que Deus não existiu. Tem alguns louvores, Gu, que levam a pessoa a uma espécie de saudosismo da seguinte maneira. Ah, eu tô com saudade do céu, eu tô com saudade da minha casa no céu. Talvez você já até ouviu, porque você é dessa área também. E esses louvores é muito complicado, porque dá a entender que a gente existiu no céu antes de sermos encarnados na terra. Isso na teologia cristã não existe. Só quem existiu no céu antes de ser encarnado na terra seria Jesus. Porque ele, como Deus, ele seria eterno. Nunca existiu um tempo que Jesus não existiu. Como Deus, ele é eterno. Agora, os seres humanos, não. Existiu um tempo que eles não existiam. Eles passaram a existir e eles serão imortais à sua parte espiritual. Então, Deus é eterno. Nunca houve um tempo que Deus não existiu. Ser humano, não. Ser humano existiu um tempo que ele não existiu. Assim como os anjos, assim como Satanás e assim como os demônios. Nenhum desses são eternos. A eternidade é um atributo especificamente de Deus. E se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, essas três pessoas são divinas e eternas. Nunca houve um tempo que eles não existiram. Assim como a imutabilidade. Eles são imutáveis, eles não mudam. Né? Embora tem textos da Bíblia que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí a gente tem o texto do Gênesis que diz que Deus se arrependeu de ter destruído a terra com o dilúvio. Né? Então parece que tem algumas aparentes contradições ali, onde o texto diz que Deus não se arrepende, mas parece que em alguns lugares ele se arrepende. E isso é muito interessante, porque é necessário analisar a partir do hebraico, já é uma hermenêutica mais profunda. Ou seja, como assim? É uma contradição? Não, não é uma contradição. O problema é que arrependimento no português é definido como sentimento de pesar por um erro cometido ou uma falta praticada. Só que Deus não erra. Ele é inerrante. Ele não erra. Agora, nós erramos. Então, a palavra hebraica para arrependimento tem o sentido de mudança de atitude. Ou seja, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, não é que ele se arrependeu porque ele errou. Não, ele mudou a sua atitude para com alguém. E geralmente essa mudança de atitude de Deus está condicionada às nossas ações. Quando nós mudamos e nos inclinamos ao centro da vontade dele, ele muda conosco. E talvez ele ministra sua bênção, ele abre várias portas. Então, geralmente, o arrependimento de Deus, que a Bíblia descreve em português, que em hebraico é descrito como a mudança de atitude de Deus, é totalmente diferente a partir do hebraico. Então, por isso ele é imutável. Ele é imutável no sentido de que ele não se arrepende de erros, porque ele não erra, ele é inerrante. E aí, no que se refere onipotente, ele tem todo o poder, onipresente, não existe um espaço-tempo que ele não possa estar, porque ele, como onipresente, pode estar em qualquer lugar. E ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento científico. Então esse
é alguns dos atributos divinos. O ser humano, ele também tem um conhecimento científico, mas é limitado. O camarada, para ele ser um bom pneumatologista, ele tem que fazer graduação em medicina, pós-graduação para ser um pneumatologista, mestrado, doutorado. Sempre ele vai ser um pesquisador, mas nunca ele vai saber tudo. Deus não. Deus, como onisciente, ele é retentor de todo o conhecimento. Ele conhece toda a ciência de todas as coisas. Então, esses são os atributos divinos. Alguns deles, porque tem vários, né? E aí, meu querido, como está? Perguntas? Não, dá para entender certinho. É? Eu já vi algumas pregações também que diz que esse arrependimento que Deus teve está relacionado à tristeza, né? Que Deus se entristeceu ao ser humano, algo assim. Não sei se é verdade, mas eu já ouvi algumas pregações. Eu tive agora uma inspiração de colocar no canal do YouTube alguma coisa relacionada a isso a partir do hebraico. Vou ler o texto em hebraico e vou explicar melhor a partir do dicionário hebraico. Acho que vai ficar bem legal e vou fazer público. Depois que eu fizer isso, eu vou colocar no canal, fica mais fácil. O que você acha? É uma ideia interessante? Com certeza. Pode fazer. Tá, eu vou fazer, vou estar trabalhando nisso. É que às vezes é meio complicado para mim conciliar, né, as aulas, outras atividades de trabalho que eu faço com o canal, porque o canal não está monetizado, aí eu não consigo dar atenção, né? Porque eu tenho que fazer outras um milhão de coisas. Mas estou sempre postando uma vez por semana ou 2 vezes por semana até a gente chegar no nível que o canal cresça mais um pouco. Bem, Gu, então é isso. Eu consegui te dar a aula hoje, a aula que eu dei quarta. Tá? Então essa aula que eu te dei hoje é a aula que eu dei quarta. Tá bom? Então agora o reloginho voltou de novo. A aula de quarta eu repito no sábado. Aí você estará conosco quarta-feira e os demais alunos estarão conosco quarta-feira, no dia 7, das 8 da noite às 9 da noite, é a aula, é a segunda aula. Aí a gente problematiza mais um pouco e traz muito mais conteúdo presencialmente, é melhor, porque tem várias coisas novas e eu acho que é melhor para vocês interagirem e perguntar. Aí quando der umas 9 ou 9:10 ali, a gente para e vai para a parte da confraternização, para a parte do cafezão. Beleza? Quer perguntar algo? Não, pergunta. Então, encerramos por aqui, meu querido. Eu vou estar subindo depois no canal do YouTube essa aula, mas ela será privada. Eu vou colocar para vocês depois terem acesso. Inclusive você pode assistir de novo se você quiser depois. E os nossos alunos que faltaram poderão ter acesso a ela também. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Hoje tem evento com os jovens? Hoje tem GC. Tem GC dos jovens, que a gente vai fazer tipo um amigo de chocolate, né? Até às 15 horas. E 7 horas tem o GC dos jovens. Ah, sim, vai ter esse amigo chocolate, né? Isso, começa às 3 horas da tarde. Esse amigo chocolate, tá? O Felipe deve estar a par aí dessas informações. É pra tá, né? Eu acho que ele tá assim. Eu acho que ele não sei se tá no celular, mas a Camila, ela conversa com a esposa do senhor, acho que até tá a parte. Tá bom. Então, meu amado, Deus te abençoe, né? Que te use aí para ministrar para os jovens e que seja um sábado abençoado na nossa vida. Amém? Então, encerramos, né? Vou fazer uma oração e aí a gente encerra. Querido Deus, obrigado por este momento de aula com o teu filho. Que a tua bênção esteja conosco, Pai. Que seja um sábado agraciado. Usa o Gu, assim como as demais lideranças dos jovens, dos adolescentes, para trazer coinonia, unidade,
conhecimento, maturidade cristã, que os teus filhos, Pai, tenham sede de ter um relacionamento mais profundo contigo a cada dia. Obrigado pela vida de todos, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meu queridão. Deus abençoe e um excelente sábado. Obrigado. Tchau, tchau.